Na questão número 6, eu gostaria que vocês se atentassem, nesse momento, aos verbos grifados na cor azul e, novamente, rotulassem as explicações listadas como verdadeiras ou falsas. Letra A. Tais verbos expressam o sentido de posse, ou seja, algo que pertence a alguém. Vamos lá dar uma olhadinha no texto. O que a Lela diz sobre a Barbie que é blue-haired, que tem o cabelo azul? She has sunglasses. Então, ela tem óculos de sol, ela possui óculos de sol. Então, nessa primeira, a gente já sabe que match com a explicação. Segundo exemplo. Tall Barbie has shoulder-length brown hair. Então, a Barbie que é alta possui um cabelo castanho que bate aonde mesmo? Que a gente já viu na questão de vocabulário, nos ombros. Então, ela tem um cabelo que bate nos ombros. Terceiro, she has curly hair. Ela possui cabelo cacheado. Outro exemplo, she has darker skin. Então, ela tem uma pele mais escura. E, por fim, they have light skin. Elas têm uma pele clara. Então, sim, nós acabamos de ver que todos esses exemplos presentes no texto, tanto na forma have quanto na forma has, expressam o sentido de posse, algo que pertence a alguém. Então, a primeira é verdadeira. Letra B. Quando queremos expressar que um homem ou um menino, ou seja, he, uma mulher ou uma menina, she, ou um animal ou coisa, it, possui algo, utilizamos a forma has. Então, novamente, todos os exemplos do texto que têm como sujeitos esses três pronomes, he, ele, she, ela ou it, que é utilizado para se referir a uma coisa ou um animal, tem a forma has, ok? E quando o sujeito for eu, I, nós, we, ou eles ou elas, they, a forma utilizada será have. Sim, também. Essa é verdadeira. Então, to sum up, para resumir tudo, sempre que o sujeito for he, she ou it, como que a gente fala? Ele, ela ou isso tem. He, she, it, has. Eu, nós, eles ou elas. I, we or they have. Essa é a diferença, ok? E agora a gente já sabe que o verbo have ou has expressa o sentido de posse. Já que em português, quando a gente quer expressar idade, a gente diz fulano tem tantos anos, isso significa que em inglês a gente também pode fazer isso. Ou seja, a opção da letra D. Também podemos utilizar o verbo to have para nos referirmos à idade de alguém. Se eu quisesse expressar, por exemplo, a idade do Hugh Jackman, eu poderia dizer que he has 15 years old. Não. Essa vai ser a exceção, ok? Do verbo. Em inglês, a gente sempre vai utilizar o verbo to be para se referir à idade de alguém. Então, como que eu diria que o Hugh Jackman tem 51 anos? He is 51 years old, ok? Sempre utilizando o verb be, que a gente viu lá nas primeiras questões do handout. E se eu quisesse dizer que ele é um homem de 51 anos? A gente diria, he is a 51-year-old
man. Qual que é a diferença dessa segunda frase em relação à primeira? No segundo exemplo, a expressão 51-year-old é utilizada para descrever o substantivo homem. Ou seja, essa expressão aqui, 51-year-old, funciona como um adjetivo, porque ele descreve o Hugh Jackman. E em língua inglesa, os adjetivos são sempre singulares e geralmente utilizados antes de um substantivo. Por isso que, no segundo exemplo, essa expressão está sem o S, porque os adjetivos são sempre singulares e vêm antes dos substantivos. Outro exemplo de mesma estrutura que tem no texto que a gente acabou de ler, he is a 2-year-old boy, ou seja, ele é um menino de 2 anos. Novamente, a expressão 2-year-old funciona como um adjetivo, e por isso que está no singular. Um adjetivo que caracteriza quem? Que descreve quem? No caso, o menino. Outro jeito de dizer o mesmo seria the boy is 2 years old, ou seja, o menino tem, em português a gente pode usar o verbo ter, né? 2 years old, ok? Então, a última opção é, no caso, falsa. Embora o verbo to have, normalmente a gente traduza como ter ou possuir, na hora de expressar a idade a gente não utiliza, ok? No lugar a gente vai utilizar o verbo to be. Questão número 7. Como vimos no texto, da língua inglesa os adjetivos costumam ser usados antes dos substantivos e após o verbo to be. Em inglês, diferentemente do português, existe uma ordem pré-definida na utilização desses adjetivos. Em português, se eu quisesse dizer, por exemplo, que o Hugh Jackman é um talentoso ator, ou o Hugh Jackman é um ator talentoso, seria indiferente a ordem dos adjetivos nesses dois exemplos, nessas duas variantes. No máximo, eu poderia dizer num texto escrito que ele é um talentoso ator ao invés de um ator talentoso por motivos estilísticos, para chamar a atenção do meu leitor para essa estrutura que eu estou utilizando. Mas as duas opções estão corretas. Em inglês, não. Existe uma ordem já pré-estabelecida. E que ordem é essa? No caso, eu coloquei aqui nessa tabelinha para vocês. Primeiro, a gente expressa a nossa opinião sobre um substantivo, seguida do tamanho daquilo que a gente está descrevendo. Depois vem o formato, seguido da idade. Após a idade, a gente diz a cor da pessoa ou do objeto que a gente está descrevendo. Depois da cor, a origem, por exemplo, a nacionalidade dessa pessoa que a gente está descrevendo ou do objeto que a gente está descrevendo. Depois da origem, o material e, por fim, o tipo. Por exemplo, por que na expressão shoulder length brown hair, shoulder length vem antes de brown? Porque shoulder length se refere ao tamanho do cabelo, que vai até os ombros. A cor vem depois. E na expressão blue-haired, curvy Barbie, por que a gente tem essa ordem específica dos adjetivos? Porque blue-haired é utilizada para se referir à cor do cabelo, portanto, essa expressão se encaixa na coluna de cor. E curvy, embora também se refira ao formato da Barbie, no caso dessa marca de boneca específica, essa expressão é utilizada para se referir a uma categoria dessa coleção de bonecas, ou seja, um tipo de boneca dentre todas as outras. Por isso que a gente diz blue-haired, curvy Barbie. Se eu quisesse falar de um cabelo que é cacheado e também escuro,
curly se refere ao formato do cabelo. Ele é cacheado. E dark, cor. Então, por isso que curly vem antes de dark. Isso significa que é necessário para um aluno de língua inglesa ficar decorando essa ordem, opinião, tamanho, formato, idade, cor? Não. Eu coloquei nessa tabelinha apenas para vocês visualizarem essa ordem, e a ideia é que nos textos que vocês forem ler, vocês identifiquem essas expressões. E acreditem, quanto mais nós utilizarmos esses adjetivos, mais acostumados nós vamos ficar com essa ordem deles, sem precisar ficar pensando na ordem correta antes de falar, porque acaba se tornando um ato natural de fala depois de um tempo. E nessa questão número 7, só para vocês utilizarem um pouquinho o vocabulário que a gente viu na aula de hoje, eu gostaria que vocês utilizassem os adjetivos que a gente usou para descrever as bonecas, para se descreverem. Por exemplo, como que eu descreveria a minha aparência? Eu poderia dizer, I have, ou eu tenho, wavy dark hair, então cabelo ondulado e escuro, and I'm white, e eu sou branca. E vocês? Como que vocês se descreveriam utilizando os adjetivos que a gente viu na aula de hoje? Comentem lá nos comentários da nossa página no Facebook, ok? And folks, for today, that's it. See you next class. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me avisem. Não guardem para si, ok? Comentem lá na nossa página. Beijo!